Meu nome é Yusuf Ahmad Omar. Já começou a gravação, começou o nosso tempo. Desejo que todos vocês estejam ainda com vigor para podermos continuar. A minha aula, como dizia, é da língua árabe e são duas aulas, a aula de التدريبات اللغوية e também التعبير اللغوي. التعبير اللغوي, que é a aula de hoje, ainda continuo gripado. التعبير اللغوي significa expressão. Primeiramente, gostaria de saber se todo mundo está conseguindo me ouvir. Alguém digita aí no chat se o meu som está perfeito. Ok. Bom, jazakumullahu khairan. Hoje vai ser também uma introdução do ta'bir. Não tem muita diferença em termos da aplicação com o ta'bir al-lughawi. Aliás, التدريبات اللغوية. التدريبات اللغوية que nós falamos ontem, que são exercícios linguísticos, gostaria de dizer que eu vou adaptar o manual. Aquele manual é um manual que foi feito para uma interação maior, que seria presencial. Nós estamos falando de uma interação parcial e, além do mais, com barreiras que nós temos de entrave da internet, etc. Isso vai fazer com que nós tenhamos muita dificuldade nessa primeira fase. No que diz respeito a ta'bir al-lughawi, que é a expressão linguística, ou seja, é uma maneira de a pessoa poder se expressar daquilo que está a sentir, colocar isso em forma verbal ou gestual. Nós vamos aprender de forma verbal, claro. Só que, neste caso, em árabe. E como bem sabem, nós temos níveis não balanceados entre os colegas aqui. Uns talvez saibam ler e outros não. Alguns também talvez leem com dificuldade. Outros bem avançados talvez tenham a capacidade de ler sem harakat, sem aquelas acentuações. O árabe, originalmente, ele é sem acentuações, assim como, por exemplo, o hebraico. Eu falei ontem, na aula de Tadribat al-Lughawiyya, que o árabe, o hebraico, o aramaico vieram da mesma família e são idiomas que se escrevem sem acentuação. A acentuação que a gente tem de fatha, dhamma, kasra, essa acentuação foi inventada para facilitar a leitura do alfabeto, ou seja, o texto árabe, para nós que não somos árabes, somos chamados Ajam. Ajam você pode traduzir como estranho, ou estrangeiro. Tem outros significados em árabe, termo Ajam, mas a gente traduz como aquele que não faz parte daquela panela. Perfeito. Eu vou explicar um pouco a necessidade do ta'bir e o nível que é necessário a gente atingir para conseguirmos ter a capacidade de fazermos esse ta'bir. Eu não vou compartilhar ainda nenhum slide. Hoje nós vamos fazer uma avaliação de níveis. Por essa razão, não vamos entrar no ta'bir por ser uma coisa muito avançada e eu preciso trabalhar em cima do manual para adaptar
de modo a fazer com que todos consigam aproveitar. Porque é assim, aqueles que não sabem ler, não tem como serem esperados até chegar ao nível daqueles que sabem ler, para depois engrenarem juntos e andar, ou seja, continuarmos no curso. É preciso considerar aqueles que sabem ler, não ocuparmos o seu tempo, né, com, por exemplo, exercícios que ensinam como que se lê. Vamos fazer dessa forma. Aceleramos os que já têm a capacidade e os que ainda não têm, tentamos levantar eles até o nível de leitura e começam a andar. Daí, engajamos eles em exercícios acelerados para eles poderem também aproveitar o máximo. Bom, eu gostaria também de deixar um conselho. Vocês são diferentes em termos de responsabilidade pessoal, outros até com responsabilidade social, e com dificuldades dia a dia, cada um tem suas, eu tenho minhas, são várias. Eu quase, depois de acordar, não paro de fazer planos de serviços que eu vou fazer. Eu sou auditor, como eu disse para vocês, eu recebo, como trabalho em home office, eu recebo os documentos durante a semana. Ou, por exemplo, a auditoria que eu tinha hoje, tenho que avaliar a documentação desde ontem. E é muito documento. Quem tem a noção de como é que funciona a indústria pode prever como é difícil analisar muito documento que funciona na indústria, porque você tem que ter a visão para conseguir fazer a auditoria. Por isso, você tem que requisitar muitos documentos e avaliar linha por linha. Além disso, eu tenho empresas para gerenciar. Falei para vocês ontem que eu faço parte, ou seja, sou cofundador e atualmente vice-presidente da Câmara do Comércio Afro-Marroquina Brasileira. Para quem não sabe, esse tipo de instituição é uma instituição semi-governamental, onde até o embaixador de qualquer país ele tem a autonomia de pedir a exoneração de um funcionário da alta direção nessa instituição. Ou seja, o embaixador ele pode mandar que o presidente da Câmara ou só eles têm essa capacidade, ou a parte do governo do país têm essa capacidade, ou são conferidos esses poderes de poderem demitir o diretor, o presidente e o vice-presidente da Câmara. Fora dessas pessoas, ninguém pode. Então, é uma tarefa muito difícil. Não posso estar aparecendo para qualquer pessoa, porque as minhas ações são rastreadas, ou seja, são seguidas. O que eu faço em nome da Câmara, por exemplo, tem um impacto internacional. Eu vou dar um exemplo. Uma das câmaras aqui, o diretor, acredito que era diretor financeiro, era um árabe. Ele só comentou um assunto do Twitter, que era um assunto político, só que ele, como árabe, estava apoiando um país árabe contra o outro. Acredito que era a Arábia Saudita e um outro país do Golfo. Devido só àquele Twitter, ou seja, aquele comentário que ele fez, veio a ordem do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita
pedindo o governo brasileiro para demitir aquele diretor. Então, não é brincadeira, mas, sobretudo, sou vosso irmão. Eu abracei essa carreira porque quero fazer parte, quero dar alguma coisa para vocês, só que tenho essa parte aí também, que é uma responsabilidade muito grande e medonha ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Acredito que vocês também, vocês têm bagagens muito grandes, cada um, como eu disse, com suas dificuldades. Só cada um de vocês sabe o que carrega, mas vocês pensaram em fazer parte deste curso. Então, qual é o meu apelo? Qual é a minha orientação? Sendo os primeiros, vocês vão enfrentar muito desânimo, muita dificuldade. Às vezes, por exemplo, vocês viram alguns o Estado pode fazer síntese da aula anterior, onde o áudio não estava em boas condições, para mim, nesse caso. Bom, a irmã Ásia, a aula de ontem foi gravada, ela vai ser disponibilizada no grupo. O que eu vou fazer é adaptar ela, porque a forma de gravação que eu faço, eu gravo para baixar no meu próprio computador, não nas nuvens, que é para eu poder ajustar o vídeo, etc. Depois vai ser disponibilizado no grupo, tanto dos homens assim como das mulheres. Então, inshallah, irmã Aissa pode esperar que isso será disponibilizado para todos, com certeza. Sobre hoje, eu disse que não vamos ter entrada diretamente na aula. Eu estava dando conselhos de vocês terem um objetivo que seja forte. Cada um tem o seu para conseguir fazer parte deste curso. Todo mundo aqui tem um objetivo específico. Esses objetivos, acredito que o irmão Abdullahi Semedo, acho que é de Santo Tomé e Príncipe, disse que não está me ouvindo. Alguém confirma? O meu som está sendo ouvido ou vocês tem outras pessoas que têm dificuldade? Então, acredito que seja o seu áudio. Deixa eu ver. Todo mundo aqui, ou seja, muita gente está dizendo que o áudio está chegando. Eu acho que você não conectou o áudio, por isso que está tendo essa dificuldade. Eu vou pedir, não vou conseguir consertar o seu áudio, mas tem o slide, não sei, alguém consegue entrar em contato com o irmão Abdullahi Semedo, de Santo Tomé e Príncipe, acredito eu, para poder ajudá-lo. Deixa eu ver aqui ele. É muita gente, não dá para chegar lá rápido. Em todo caso, temos o Ceni Lima também não está nos ouvindo. Deixa só... são esses entraves que a gente fala. Deixa só ver quem não está nos ouvindo aqui. Abdullahi Semedo, está conectado o seu áudio. Se não está ouvindo, algum problema com o seu aparelho. Alguém interaja com ele. Sim. O irmão Mohamed Juma disse que gostaria de ter manual do Ta'bir. Não sei se o manual foi passado. Eu acho que foi passado no grupo, mas eu tornarei a colocar lá. Porém, você
não vai precisar seguir ele como ele está. Como eu disse, eu vou adaptar o manual, deixando já os conselhos que eu estava dando de vocês se engajarem, cada um procurar um objetivo maior que o fez fazer parte deste curso. Esse objetivo ele tem que ser sempre um lembrete. Quando estiver em qualquer dificuldade, você se lembra de que, olha, essa dificuldade não pode me bloquear de alcançar aquele objetivo. Tudo de bom, existem muitos entraves. Acredito que vocês têm ouvido um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud." O contexto aqui, kulla dhi ni'matin mahsud. Inna kulla dhi ni'matin mahsud. Todo aquele que tem algo proveitoso. O ni'ma aqui, sabemos que é algo que você adquiriu de forma especial. Então, toda aquela pessoa que tem essa particularidade, mahsud, é cobiçado. Tem pessoas que vão cobiçar não porque é naquele pensamento de que você conseguiu algo fora daquela pessoa, você está ultrapassando. Às vezes as pessoas vão cobiçar para somente estragar. Portanto, é preciso se empenhar. Sim, irmão Lutácio Abudo Justino, é isso que eu estava dizendo. Eu acredito que tem muitas pessoas aqui que não têm conexão, nunca tiveram conexão com a língua árabe, mas podem ficar tranquilos, a gente vai chegar até lá. Por isso que eu preciso de adaptar o manual para poder agregar todo mundo. Bom, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer uma lista. O conselho que eu tinha para dar é esse, de todo mundo procurar ver suas dificuldades, no mesmo tempo colocarem esse curso como sendo uma prioridade, apesar dessas dificuldades, começando por mim mesmo. Em seguida, eu vou compartilhar aqui o manual para vocês terem a ideia. Deixa eu só compartilhar aqui o manual. Para vocês terem ideia daquilo. This will stop. Yeah, you can stop. Acredito que seja esse aqui. Estão visualizando o manual? Estão visualizando a minha tela? Abu Juma levantou a mão. Ok. Perfeito. Como vocês podem ver, eu disse que التعبير اللغوي. تعبير porque isso tem a ver com a linguística. المستوى الأول. Estamos no nível 1, assim como foi do التدريبات اللغوية. Nível 1. A التدريبات اللغوية também a gente vai adaptar. Não foi por acaso que esse manual foi escolhido. Vocês não podem pensar que não, a disponibilização desse manual foi errado. Não. Colocamos nível 1, tanto a التعبير اللغوية, assim como esse manual do التعبير, التدريبات اللغوية, التعبير اللغوي também مستوى الأول, por alguma razão. Irmão Abu Bakar, Abu Jamal levantou a mão. Eu vou abrir o seu microfone só porque a gente está ajustando as coisas. Se fosse em aula, eu deixaria você, ou seja, se fosse já dentro
do conteúdo e deixaria você até o final da aula. Está aberto o seu microfone, pode falar, irmão Abu Jamal. تفضل. Abu Jamal. Assalamu Wa alaikum alaikum assalam wa Não, rahmatullah. só queria dizer que sim, consigo ver aí o manual. Ok, perfeito. Tá Depois estou levantando a mão. bom. Shukran. Vou baixar a sua mão. Bom, o que eu vou fazer agora, eu preciso, cada um de vocês, da parte dos colegas que estão a cursar, cada um de vocês escrever no chat, o nome vai aparecer, não precisa escrever o nome. Quem é iniciante, que pela primeira vez está vendo essas letras árabes, e quem já fala árabe ou só sabe ler, por gentileza, preciso de ter esse levantamento agora. Podemos começar. Eu vou dar a vocês 10 minutos. Cada um vai digitar no chat. Eu não sei ler o árabe. Se sabe ler com harakat, coloca. Eu sei ler árabe com harakat. Eu sei ler árabe sem harakat. Eu não sei ler. Eu sou iniciante. Preciso de ter isso para conseguirmos deslizar bem naquilo que a gente vai aprender. Porque senão, como eu disse, vamos atrasar uns e podemos acelerar outros que não têm essa capacidade. Eu vou recolher todo o vosso depoimento e vou fazer estudo em cima dele. Amanhã começaremos a ter uma avaliação do nível de cada um para podermos dividir os poderes e assim conseguirmos seguir. Sei ler com harakat, César. Sou iniciante, Suleiman. Sou iniciante, Muhammad. Sou iniciante, Isaac. Sei ler, isso mesmo. Arafat, sim, eu sei. Arafat não deveria nem ter digitado aqui. Sei ler com harakat, tá bom. Sem harakat não sabe ler, tá bom. Sei ler com harakat, Nahir. Sou iniciante, tá bom. Muhammad Avelino, eu sei ler com e sem harakat, Masha Allah. Amir, sei ler apenas com harakat, Masha Allah. Abdul Shafran, iniciante. Tariq, sabe ler com harakat. Nassor, sabe ler com harakat. Uneiza, com harakat, sabe ler. Yahabu, Fadil, sabe ler com harakat. Abdallah, Nur Mamad, sabe falar o árabe, sabe ler com harakat. Sabe ler com ou sem harakat, Abu Jamal, Masha Allah. É isso. Eu só estou lendo as vossas 39 pessoas. Todo mundo colocou aqui. Isso é importantíssimo para mim, porque senão não vamos ter proveito sem eu saber o nível das pessoas. Porque dessa forma, o que vai acontecer? A gente vai dividindo a aula. Os avançados nós vamos colocar aula de coisas avançadas e os que são iniciantes, eu vou delegar para eles algumas tarefas, talvez até no particular, junto comigo, em algum momento interativo no WhatsApp, para poder acompanhar eles. Essa é a ideia, porque nós queremos que todo mundo tire proveito desse curso. Essa é a intenção. Com Harakati, Abdul Majid, Abdul Fernando, com Harakati,
Said Abudo Antique, sabe ler com harakat, muito bom. Então, a maioria sabe ler com harakat. Isso é muito bom. Moçambique não se pode brincar. Tem gente... Deixa só contabilizar aqui, porque parece que não são todas as pessoas que escreveram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. E nós temos 40 pessoas. 36 escreveram. Perfeito. Vamos aproveitar alguma coisa, então, no Ta'bir. Ta'bir, como eu dizia, é algo, ou é uma disciplina que vai nos ensinar como fazermos uma expressão. A forma que foi composta a disciplina é uma conversa entre duas pessoas. Vocês não vão precisar... A gente vai substituir as pessoas que a gente tem no manual. Vamos ter, por exemplo, Jaber com Mohammed. A gente vai colocar pessoas reais, que são vocês. E depois, tem muito exercício na parte do Ta'bir. Vocês podem estar vendo aí. الدرس الأول التعارف. Eu vou passar aqui uma introdução sobre essa primeira lição, que está escrito التعارف. Sei ler com harakat, 37 pessoas, ainda falta. التعارف significa conhecer-se. E esta metodologia não foi, ou seja, esta parte não foi, esta aula não foi colocada de forma aleatória. Digamos, algo muito importante na sociedade, onde existem duas pessoas. A primeira condição é a ta'aruf, conhecer-se. Se vocês se lembram, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Essa é uma chamada na parte alcorânica, ou seja, na parte do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala enfatiza conhecer-se. O ta'bir, ele aparece com a força quando ele é direcionado a conhecer-se. Conhecer-se aqui, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele ta'arafu, ya ayuhan nas, ó humanos. O versículo não está sendo direcionado a apenas muçulmanos. Ya ayuhan nas, ó humanos. Inna, nós, Allah. No termo linguístico, inna significa nós, é plural, mas também inna pode ser relevância. O que isso significa em termos semânticos da palavra é uma outra aula. O que significa? Por que Allah usa o termo inna e não ana? Em outras partes ele usa ana. Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Em outras partes ele usa o termo eu no singular e outras vezes usa o termo nós. Inna khalaqnakum. Por certo, nós vos criamos a vocês, os humanos, todos os humanos. Min dhakarin wa untha. Entre machos e fêmeas. Criamos vocês em duas espécies, macho e fêmea. وَجَعَلْنَاكُمْ, e vos tornamos shu'uban, nações, وَقَبَائِلَ, e tribos. Para quê? لِتَعَارَفُوا, para que vocês se conheçam.
O que isso significa? Nós vamos aprender na aula de Ta'bir que é muito importante você não se colocar sempre na defensiva. O que isso significa? Colocar-se na defensiva é você achar que tudo do seu lado está perfeito. O outro que está errado. Quando você tem esse princípio e não aprende do outro. Na defensiva também faz com que você não evolua como pessoa. Você vai desenvolver orgulho e também vergonha. Aquela vergonha que é trazida por orgulho. Esse tipo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não vai entrar no Jannah. A pessoa que tem orgulho, ou aquela pessoa que tem vergonha, mas que seja vergonha por orgulho. Ou seja, você não sabia de uma coisa, mas não pode perguntar, porque você se acha que, não, se eu perguntar, vai cair o meu degrau. Então, esse tipo de pessoas vão perder o Jannat. Por quê? O Jannat é alcançado com conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala disse, fa'lam annahu la ilaha illahu. Primeiro, conheça que não há outra divindade a não ser ele. O que significa? Isso, na filosofia religiosa, significa que você tem que usar os meios que você tem para conhecer Allah. Esses meios vão levar você para alguns pensamentos errados ou não. Essa deliberação você vai encontrar, inshallah, dentro dessas aulas. Temos a parte de disciplinas que vão tratar de equilibrar esse tipo de pensamento. Mas Allah subhanahu wa ta'ala tem que ser buscado, tem que ser investigado. Até porque o fato dele não ser visível implica que você tenha que buscar. Ele é visível e você é racional. Então, o ser racional cria curiosidade e vai implicar que você busque Allah subhanahu wa ta'ala sendo ele invisível. Então, significa que você vai usar mecanismos. Esses mecanismos podem ser viáveis, podem não ser, mas você tem que buscar e conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a ta'aruf é um constituinte básico em uma sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala criou, ele que criou Iblis. E vocês vão ver que o Iblis, ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, e mesmo assim, o que Allah fez? Allah estabeleceu um pilar essencial, que é para a gente aprender dele, que é o diálogo. E Allah, nesse pilar, mostra também que, apesar de ele ser o superior, ser ele quem criou, foi ele o primeiro que começa a falar para Iblis. Quando ele negou de fazer sijda, tem vários lugares, na Surat al-Baqarah tem, e em outros versículos, mas o que interessa, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta para Iblis, Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Então, até ele, Allah se dirige ao Iblis, olha só, porque ele quer estabelecer um diálogo. Ya é um vocativo em português, significa olá. Ya Iblis, Iblis. Quer dizer, Allah está se dirigindo a Iblis com respeito, sendo ele superior, mesmo assim, se dirige a ele com respeito. Iblis, ma manaka, o que impediu você antasjuda id amartuka, a se prostrar quando eu ordenei-te, quando eu mandei a ti. Então, a ta'aruf tem esse poder, tem essa importância de usarmos ele como um meio de podermos evoluir como pessoa. Todos nós temos nossas limitações e precisamos sempre... Por exemplo, hoje estamos comunicando através da internet. Essa internet, alguém fez esforço. Allah subhanahu wa ta'ala abriu o caminho para ele.
porque a base disso consta no hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith que vocês muito mais sabem, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Aquele que percorrer caminho. Tariq em árabe significa caminho, método, forma, ok? Man salaka tariqan, aquele que adotar, seguir uma metodologia, uma maneira, uma forma, com o intuito, yaltamisu bihi ilman, com o intuito, com isso, adquirir determinado conhecimento. Aqui está a nakra. Lembram, ontem nós falamos que quando uma palavra em árabe termina com tanwin, ele significa que está no singular, só que também significa que é nakra. O que significa nakra? Significa não é definido. Nós temos artigos definidos, em árabe é al. Por exemplo, quando você diz baitun, significa uma casa qualquer. Quando você diz al-baitu, no momento que você diz al, não pode ter tanwin, não pode ter dois dhamma ou dois kasra ou dois fatha. Tem que ser dhamma ou fatha ou kasra. O que torna fatha, dhamma, kasra é outro critério do sarf que a gente vai ver, inshallah. Então, al-baitu significa a casa. A casa. Você, quando diz a casa, dizendo alguém, significa que essa pessoa conhece essa casa. Então, adatu ta'rif. Adatu ta'rif, artigos de definição, são, no árabe, é al. E tem outros. No caso dos nomes próprios, não entram al. Por exemplo, Muhammad é nome próprio. Não precisa al-Muhammad. Ok? Saleh é nome próprio. Não precisa al-Saleh. Então, yaltamisu bihi ilman. Allah não definiu que tipo de conhecimento. Que seja conhecimento. Aquele que percorrer, que adotar caminho com o intuito de, com esse seu percurso, adquirir conhecimento. Sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala irá, através desse conhecimento, facilitar ele o caminho, o meio de ele acessar ou entrar no paraíso. Qualquer um. Ok? Na parte específica sobre esse hadith, não é comigo, a parte linguística implica isso. Através dos componentes do balagha, que a gente viu ontem, citamos na introdução. Então, essa é a analogia linguística. E isso entende-se, filosoficamente, que quem vai no Jannat não é só nós muçulmanos. Existem pessoas... Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele também ele é justo, né? Ele não vai condenar alguém que não cometeu erro com conhecimento. A Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: "Rufi'a an ummati al-khata' wan-nisyanu wa mastukrihu alayhi." O meu povo, a minha nação, a nação do profeta não significa só aqueles que seguem. Todos que estão na era dele é o povo dele. Nós estamos na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então somos todos, sejamos muçulmanos ou não, somos a nação dele. Mas nesse caso aqui é takhsis, aqueles que conheceram o profeta, nesse caso. Não vão ser todos. Então, a esses que conheceram o profeta, aceitaram ele, são chamados muslim, fala árabe ou não, ele aceitou o profeta, segue ele é muslim. A esses o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que
Allah perdoou as suas falhas por 3 critérios. Al-khata, por erro, aquilo que você cometeu porque não sabia. Você errou. Allah subhanahu wa ta'ala não vai julgar você por isso. O al-nisyano, ou por esquecimento. Você sabia, só que cometeu sem saber. O mastukrihu alayhi. Você sabia, não esqueceu, também tem na sua memória, só que o que aconteceu? Você não tem nenhum meio de saída. Isso é baseado no versículo que está na Surat Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأَنْفِقُوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا. Infaq significa despender. Aqui não se entende, linguisticamente, não significa você dar, não. É você se aplicar. Fi sabilillah, no caminho de Allah. Ou seja, o que vocês estão fazendo agora, de participar em um curso deste, é infaq. Vocês estão se aplicando. Mas para agradar a quem? Ou seja, estão fazendo esse curso por quê? Por Allah subhanahu wa ta'ala. Em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o anfiqu fi sabilillah. Fi sabilillah, em termos filosóficos, em termos analógicos, fi sabilillah significa você está se aplicando, mas dentro dos parâmetros estabelecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Os parâmetros estabelecidos por Allah, vocês vão ver em outras disciplinas, mas principalmente no ilm al-kalam, ou usul al-fiqh. Usul al-fiqh, que são princípios do fiqh, ou seja, os fundamentos do fiqh, vocês, que é fundamento da jurisprudência, traduzindo assim, vocês vão ver o entendimento de quais são os parâmetros que compõem as diretrizes de Allah subhanahu wa ta'ala, que quando você aplica, significa que você está seguindo a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que isso não seja aplicado na sua comunidade, porque a comunidade é uma coisa e as leis de Allah subhanahu wa ta'ala são outra coisa. Então, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Só que não contribuam, vossas mãos. Vossas mãos quer dizer uma coisa inicial de você, não é exatamente a mão. A mão aqui significa um poder que você tem, um princípio. Alguém aqui, Gustavo, temos pouco tempo e ainda não nos conhecemos. Tariq, Eusébio, não sei se ontem deu para você me conhecer. Eu me apresentei ontem, coloquei um slide, me apresentei, sim. Talvez você... Fátima, 1 minuto. Não entendi. A nossa aula termina em 1 minuto, tá certo. Bom, me desculpem, extrapolei o tempo hoje. Na minha mente estava que a minha aula vai terminar 17h40. Então, vamos fazer o seguinte, vamos terminar por aqui. Eu vou levar aí os vossos depoimentos aqui, vou imprimir e amanhã eu vou fazer, até porque esse é 1 minuto que está faltando, por gentileza, vocês me dão, me desculpem, preciso tirar print de todos aqui para poderem ficar comigo. Ok? Porque depois de fechar a sala, não irei conseguir. Cá estão, que foi? Sim, calma aí. Sei ler, quero aqui, onde começa? Porque eu preciso ter todo mundo. Sei ler, onde começa? Sei ler daqui.
Iniciante, sou iniciante. Sei ler. Vão me desculpar, hoje eu não dei oportunidade de vocês falarem, mas a gente vai se conhecer melhor ainda. Vocês vão se cansar comigo, inshallah, e eu vou fazer o meu máximo para poder beneficiá-los, inshallah. Por hoje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Podem sair, aqueles que quiserem sair. Vão me desculpar não ter feito vocês terem a mesma conversa. Até amanhã, inshallah, traremos as coisas um pouco organizadas, inshallah. Jazakumullahu khairan.